Ela é um desastre maravilhoso do caos, e podes vê-lo em seus olhos. Bem-vindo ao módulo 14 do nosso curso de evolução. No módulo passado, nós vimos que as frequências gênicas tinham um comportamento estocástico em torno de um esperado, que era, no caso que a gente estava vendo, o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Nesse módulo, nós vamos caracterizar aquele comportamento estocástico como uma força evolutiva, chamada deriva gênica. Os objetivos desse módulo, portanto, são explicar o que é a deriva gênica e o que influencia ela. Nós vamos ver também nesse módulo como que a deriva gênica é responsável pela queda na variabilidade gênica. Vamos começar com uma pergunta para vocês. Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico são os níveis de diversidade haplotípica em populações humanas desde a África até as Américas. Então, o eixo do X é a distância da África. E o que nós observamos é que a diversidade haplotípica humana é alta na África e vai caindo conforme vai se afastando da África. Vocês podem falar, isso é porque a espécie humana se originou na África. É verdade, a espécie humana se originou na África. Mas não é só isso, eu quero saber por quê. Por que, pelo fato da espécie humana ter se originado na África, a diversidade haplotípica vai caindo conforme você se afasta dela? A gente vai falar sobre isso no fim da aula. Para começar, vamos lembrar do paraíso de Hardy-Weinberg, o paraíso do equilíbrio da lei de Hardy-Weinberg. Vocês lembram que quando eu começava uma população com qualquer frequência, por exemplo 0,5, o esperado por Hardy-Weinberg é que não mude. Lembra, paraíso é o lugar em que nada acontece. Esse é o paraíso de Hardy-Weinberg. Então, se eu começasse em 0,5, ficava em 0,5. Para que o Hardy-Weinberg funcione, eu preciso de vários pressupostos, como nós já vimos nos outros módulos. Nesse módulo de hoje, nós vamos violar o primeiro pressuposto, que é o do tamanho infinito de população. Se nós começarmos, por exemplo, com uma população de 10 mil indivíduos, com uma frequência inicial de 0,5, como vimos no módulo passado, as frequências vão oscilar estocasticamente em torno do esperado, que era 0,5, mas não vão oscilar muito, vão oscilar pouquinho. Já se eu colocar uma população de tamanho 25, elas vão oscilar loucamente, apesar de na média continuar 0,5. Essa oscilação estocástica é o que nós chamamos de deriva gênica. Deriva no sentido de estar à deriva, de variar para um lado e para o outro. Então você viu tamanho populacional alto, pouca deriva. Tamanho populacional baixo, muita deriva. Então, claramente, a deriva é inversamente proporcional ao tamanho populacional. E por que é isso? Porque quem causa a deriva é a variância. Como vocês estão vendo, a variância tem um n no denominador. Então, quanto menor o n, maior a variância. A gente pode até fazer um cálculo de qual é a variância esperada, ou seja, qual é a deriva esperada em função do tamanho populacional. E vocês veem que tamanhos populacionais pequenos têm uma deriva enorme. Depois que chega a um determinado ponto, o efeito do tamanho populacional na deriva vai diminuindo. E é por isso que, para a conservação das espécies, a gente fala tanto do tamanho da população. Populações pequenas têm muita deriva. E a deriva acaba tendo efeitos deletérios, efeitos ruins na população. Então, nós já sabemos a primeira característica da deriva gênica. Ela depende do tamanho da população. Vamos ver agora outras características. Vamos fazer uma simulação com P inicial de 0,9. Todas a gente viu até agora começavam em 0,5. Vamos começar em 0,9. O que vocês veem? Que ela oscila estocasticamente, mas que fixa mais vezes do que perde. No finalzinho do gráfico tem sempre o número de fixações e o número de perdas. Já, se eu começo com 0,2, vai perder mais vezes do que fixa. Então, vocês viram? Eu fiz 3 vezes com 0,2, agora vamos fazer com 0,6. Repara que está fixando mais vezes do que perde, Com 0,2 perdia mais vezes do que fixa. E olha o número que está fixando. Vamos tabular então esse resultado. Repara que quando começamos com 0,6, fixava em 100 próximo de 60. E quando eu começava com 0,2, fixava em 100 próximo de 20. Eu posso até ver qual foi a média nessas simulações que eu fiz.
Com 0,2 fixou na média 21,3 e com 0,6 fixou na média 62. Baseado nesse experimento curtinho, a gente fez só poucas, né? Mas já deu para ter uma ideia de qual é a relação entre a frequência inicial e o número de vezes que fixa. O número de vezes que fixa em 100 é a probabilidade de fixação. Então, qual é a relação entre frequência inicial e probabilidade de fixação? É que a frequência inicial é a probabilidade de fixação. Então, sempre que um alelo tiver uma frequência de 0,3, eu perguntar qual é a chance desse alelo se fixar na população? 30%. Então, nós vimos a segunda característica da deriva gênica. A probabilidade de fixação de um alelo é a sua frequência. Vamos olhar agora a terceira coisa. Qual é o efeito que a deriva gênica tem na variabilidade gênica? Vocês repararam que em todos os gráficos que eu mostrei, acabava fixando ou perdendo o alelo. A variabilidade gênica, quando fixa, é a mesma que quando perde, que é 0. Se fixou um alelo, só tem um, não tem mais variabilidade. Então, claramente, a heterozigosidade diminui com a deriva gênica. Quanto maior a deriva gênica, menor a variabilidade gênica. Dentro desse contexto, eu tenho agora uma pergunta a fazer que vai ser importante mais tarde, quando a gente for falar do equilíbrio Wright-Fisher. É o seguinte, quando um alelo novo aparece na população, seja por mutação ou por migração, quando um alelo novo chega numa população, qual é a chance desse alelo se fixar? Bom, vocês aprenderam que a chance de um alelo se fixar é a sua frequência. Então, a pergunta é, qual é a frequência de um alelo novo na população? Se eu tenho 1000 indivíduos, eu tenho 2000 alelos, porque eu estou trabalhando com um sistema diploide. Então, quando chega um alelo novo, qual deve ser a frequência dele? Imagina que eu tenha 1000 galinhas, todas branquinhas, e aí aparece uma galinha mutante por um gene dominante, ou seja, mesmo heterozigoto aparece o gene, de cor azul. Qual vai ser a frequência do gene azul nessa população de 1000 galinhas? Vai ser 1 sobre 2000, não é? Porque eu tenho 1000 galinhas, então eu tenho 2000 alelos, esse novo alelo agora aparece com a frequência de 1 dividido por 2000, ou seja, 1 dividido por 2n. Essa fórmula, 1 sobre 2n, é fundamental em genética de populações. Ela vai aparecer várias vezes ao longo do curso. Tem uma outra também, que é 4nmi, que vocês vão ver mais para frente, que também aparece toda hora. Então, 1 sobre 2n é a frequência inicial de um gene na população. E é também, portanto, a probabilidade de que um gene novo na população se fixe. Então, é uma frequência super pequena. A probabilidade de um gene novo se fixar é muito pequena. Mas estão sempre aparecendo genes novos e todos eles têm a sua probabilidade de fixar. Primeiro grupo de informações desse módulo. Primeiro, a deriva gênica é o resultado da variância e, portanto, ela é maior quando o tamanho populacional é menor. Segundo, deriva gênica sempre diminui a variabilidade gênica da população. Terceiro, a probabilidade de um alelo se fixar é a sua frequência. E quarto, quando um alelo novo aparece na população, a frequência dele é 1 sobre 2NE, portanto, a probabilidade dele se fixar é 1 sobre 2NE. Pô, super legal, né? Mas olha só, tá tudo bom, tá tudo bem, mas isso aí é na matemática. Será que isso acontece na natureza mesmo? Como que você testa uma coisa dessas? Como que você testa a deriva gênica? Porque no computador eu coloco 1000 indivíduos durante 500 gerações. Como é que eu faço para testar na natureza? Bom, eu pego um grupo de elefantes, vejo a frequência gênica de um determinado gene neles, cruzo eles, vejo a frequência na F1, espero os elefantes crescerem para eles fazerem a F2, vejo na F2, espero crescer, faz o F3. Entenderam, né? É impossível fazer com elefante, porque até você chegar na F3 você já morreu. Então não dá para fazer com elefante. Caramba, o que eu podia usar para isso? Que espécie
dá para guardar um monte num espaço pequeno, é diploide e tem um ciclo de vida muito curtinho, então eu posso fazer várias gerações em pouco tempo. Ah, acertou quem disse Drosophila. A Drosophila é o bicho ideal para isso, porque ela é diploide, é um animal, você consegue botar um monte numa garrafinha e você consegue fazer várias gerações em um ano. Então, o Lewontin, que é um grande pesquisador de genética de populações, sugeriu a um estudante de doutorado dele, o Buri, falou para o Buri, Buri, você tem paciência? O Buri falou, eu tenho. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos mostrar que a deriva gênica existe. Porque até então a deriva gênica era só uma coisa da teoria. Vamos usar a Drosophila. Então o que o Buri fez? O Buri começou mais ou menos 100 populações de Drosophila, cada uma com 8 machos e 8 fêmeas. E aí foi repicando, cada vez que repicava, pegava 8 machos e 8 fêmeas durante 20 gerações. E acompanhou a frequência de um determinado gene que fazia a cor do olho da Drosophila ficar marrom. Então, era um gene que ele podia olhar na lupa e ver o gene. Quem já trabalhou com Drosophila sabe o que significa isso. Significa você anestesiar as drosófilas, colocar num papelzinho ou numa placa de Petri, olhar na lupa, contar as cores dos olhos, separar 8 machos e 8 fêmeas, fazer um frasquinho novo, né, de antemão, colocar elas lá dentro e deixar reproduzir. É um trabalhão. E ele fez isso 2.000 vezes. 2.000 repiques, olhando na lupa e contando as drosófilas. Olha que trabalho incrível. O cara merecia receber o Nobel da paciência. Ele fez o trabalho. E olha o resultado dele. Nas gerações mais à esquerda é o iniciozinho do experimento dele. Então, está tudo mais ou menos em volta de 0,5, que é onde ele começou a frequência do gene brown, gene marrom. Conforme vai passando o tempo, vocês veem que um grupo de populações vai fixando o alelo brown e outro grupo vai perdendo o alelo brown. Ou seja, está acontecendo igualzinho a gente esperava. Nesse gráfico, a gente vê o esperado. Vocês veem que o esperado é comportadinho, mas quando você compara com o observado, é bem parecido. Então, o Buri e o Lewontin demonstraram na prática como que a deriva gênica funciona. Então, ficou demonstrado que, por deriva gênica, populações perdem variabilidade gênica. Vamos ver agora um caso extremo de deriva gênica, que é o estrangulamento populacional. Estrangulamento populacional é quando uma população está lá, feliz da vida, com seu tamanho populacional, e de repente acontece alguma coisa. Um incêndio, uma pandemia, uma inundação, alguma coisa que faz com que a população caia abruptamente. Quando a população cai abruptamente, o N fica muito pequeno, então a deriva dá um salto. O efeito da deriva nesses casos é muito forte. Quando vocês tiverem um módulo sobre tamanho efetivo populacional, vocês vão ver como que isso afeta a variabilidade da população. Esse fenômeno de estrangulamento populacional é conhecido em inglês como bottleneck. Eu estou falando isso quando vocês virem na literatura, vão ver falar toda hora em bottleneck. Tem gente até que fala em português bottleneck. Bottleneck significa gargalo de garrafa. Então a ideia é que se você tem uma garrafa cheia de bolinhas coloridas e você vira e deixa cair só algumas bolinhas, só algumas passam pelo gargalo, pode acontecer de, por exemplo, um dos alelos que estava na garrafa nem aparecer do lado de fora. Nesse caso, por exemplo, o alelo laranja sumiu. Ficou só os outros 2 alelos. Então, o gargalo de garrafa, o bottleneck ou o estrangulamento populacional, eles têm um efeito grande na redução da variabilidade gênica. Agora, existe uma outra coisa que parece um gargalo. No primeiro caso, eu podia ter 10.000 bichos que teve um incêndio, ficaram só 30. Isso é um gargalo. Mas eu posso também ter uma outra situação. Eu tinha 10.000 bichos e 30 saíram dessa população e foram colonizar um novo lugar. Foram fundar uma nova população, foram para um lugar onde não tinha, fizeram uma dispersão. Do ponto de vista genético, é a mesma coisa. O que você tem agora? 30 indivíduos que representam a população original de 10.000. Tanto faz se foi 10.000 que estrangulou para 30 ou se foi 10.000 que mandou 30 para outro lugar. A única diferença é que eu continuo tendo a população mãe. Mas do ponto de vista do novo lugar, esses indivíduos que vieram são os fundadores, e isso chama-se efeito fundador. O efeito fundador é igualzinho ao bottleneck, só que é para um lugar diferente.
Concluindo essa parte, nenhuma população é infinita, portanto, deriva gênica sempre acontece. A probabilidade de fixação de um alelo é a sua frequência. A deriva gênica é maior em populações pequenas. Quando você tem uma deriva gênica muito grande por conta de uma redução estúpida da população, chamamos isso de estrangulamento populacional. E o mesmo comportamento acontece quando uma população sai da população grande e vai colonizar um lugar novo. Isso chama-se efeito fundador. Então agora você já deve ser capaz de responder aquela primeira pergunta na aula, que era por que a variabilidade gênica diminui da África para os outros lugares. Quer dizer, a variabilidade gênica na África, medida por diversidade haplotípica de SNPs, é quase o dobro daquela no sul da América do Sul. E é por quê? Porque foram sendo feitas fundações. Quer dizer, os indivíduos que saíram da África não foi a população toda, foi um grupo pequeno que saiu da África. Saíram da África, foram para o Oriente Médio, para a Europa, para a Ásia, depois atravessaram o Estreito de Bering para as Américas e foram descendo. Então o último lugar que os humanos chegaram foi no sul da América do Sul, que é justamente onde tem menor variabilidade gênica das populações humanas. E tudo isso foi por sucessivos efeitos fundadores. No próximo módulo, nós vamos ver o que uma garrafa PET tem a ver com o equilíbrio Wright-Fisher. E vamos ver também por que esse grupo de nerds aí está usando essa camiseta. Até lá!